Como nós falamos, né, que a atmosfera ela é a camada de gases, né, ou a camada de ar que envolve a Terra, a camada gasosa do planeta Terra, obviamente será composta por gases, né, que têm comportamentos físico-químicos variados. Tá? Retenção de calor, dilatação, cada gás tem um comportamento diferente dentro da atmosfera. E sua presença em cada camada ela é influenciada diretamente pela sua capacidade, né, de absorção de calor, de dilatação, de comportamento frente a determinada pressão atmosférica. Porém, né, como um todo, nós temos o nitrogênio como o gás que está mais presente, né, na atmosfera, depois seguido do oxigênio, que é o necessário para a nossa sobrevivência. Depois, em menor quantidade, o argônio, né, o dióxido de carbono, né, vamos ter outros gases como o próprio ozônio, enfim. Além dos gases, né, que a gente citou ali, vou apresentar aqui um pouco mais detalhado, nós temos o vapor de água. Né? Mas você falou que era nitrogênio, sim, mas se pegarmos o vapor de água, né, colocando ele como um gás, mas não é gás que aparece, por exemplo, na tabela periódica, né? E como o planeta Terra deveria ser chamado de planeta água, porque sua maior quantidade, né, de elementos não é terra, é água, obviamente nós vamos ter mais vapor de água em suspensão na atmosfera. 95% é vapor de água. Aí temos aí o dióxido de carbono, né, de origem natural, lembrar disso, tá? Fazer sempre uma diferenciação. O dióxido de carbono ele não é um elemento inventado, né, pelo homem. Ele é extremamente danoso à atmosfera e à sociedade, porque ele se enquadra naquela classificação dos gases de efeito estufa. Né? O dióxido de carbono é o maior vilão, junto com o metano, né, e os óxidos nitrosos, são os maiores vilões, né, do efeito estufa e do aquecimento global, que a gente vai discutir depois e ver qual que é a diferença de um para o outro. Né? Porém, esse dióxido de carbono que eu apresento aqui para vocês, ele é um dióxido de carbono de origem natural. Por quê? Tanto ele quanto o metano, desde que a Terra se resfriou, né, há bilhões de anos atrás, a Terra tem aí 4,56 bilhões de anos, né, de existência, com o resfriamento do magma e com as erupções vulcânicas, esse material é expelido de forma natural. E ainda hoje o é. Os vulcões entram em erupção, emitem, né, metano, CO2 para a atmosfera, além também do processo de decomposição, tanto animal como vegetal, né, nas florestas também causa emissão de CO2. Mas ele se torna um vilão devido à queima dos combustíveis fósseis, né, pela indústria e pelos usos nos automóveis principalmente. Então nós temos também o óxido nitroso, né, 0,95, metano, tudo isso aqui de origem natural. Tá? Se você for pegar a origem antrópica do óxido nitroso, do metano, do CO2, isso aqui dá um salto gigantesco, né, em relação ao existente na nossa atmosfera. Isso aqui são fontes naturais. Tá? O CO2 de origem humana aqui aparece, né, um pouco mais discreto, porém, como eu disse, isso está diluído para toda a atmosfera. Se nós fizéssemos estudos, como já existem, concentrados por país, ou por cidade, ou por região, isso aqui se torna um valor gigantesco. E os aerossóis? Também existem particulados, poeira, né, pólen, também estão presentes em circulação na atmosfera. Tá? Então vamos iniciar falando um pouco de cada camada. Tá? A troposfera é a camada da atmosfera que está em contato com a superfície terrestre. E é nela que encontramos o ar que respiramos. Né? Eu falei há pouco que a troposfera é a primeira camada, nós vimos naquela figura lá que mostrava as altitudes, né? Que a troposfera é a primeira camada e é a camada onde nós respiramos, né? A camada com a qual nós temos contato diário, é a troposfera, é a primeira. É a camada mais baixa, né, da atmosfera, com altitude aí de cerca de 15, né, 12 a 15 quilômetros de altitude. Nessa camada onde ocorre a formação das nuvens, dos ventos, das chuvas, dos raios, dos furacões. Tá? Tudo isso acontece na troposfera, então, porque é a camada que está mais próxima aqui a nós. Imaginou se as chuvas, né, viessem lá da exosfera ou da mesosfera, que são camadas altíssimas, a chuva não chegaria aqui. Ela só ocorre, né, todos esses fenômenos que nós conhecemos aqui,
nuvens de chuva, vento, furacão, raio, acontecem aqui na troposfera. É na troposfera que encontramos o oxigênio, né, necessário para a sobrevivência dos animais e plantas na Terra, lembrando que nós também somos animais, tá?